Aos 62 anos, com a pele curtida pelo sol do sertão de Pernambuco e as mãos calejadas de quem conhecia apenas o trabalho duro, ela parecia apenas mais uma retirante perdida no meio do caminho, invisível aos olhos apressados que passavam. Um caminhão de carga desviou bruscamente, o motorista buzinando irritado. Maria segurou firme o animal pela corda, sussurrando palavras doces em seu ouvido peludo. Calma, trovão, a gente chega. O nome pomposo do jegue contrastava com sua aparência maltratada. Costelas salientes, pelo opaco, casco rachado. Igualzinho à dona. Ela não tinha escolha senão estar ali. 3 dias atrás, seu único filho a deixara na entrada daquela estrada poeirenta com uma mochila rasgada, R$ 50 amassados e o jegue que ele mesmo não quis mais. A senhora só dá despesa, mãe. Tem que se virar. As palavras ainda ardiam como brasa viva. 40 anos criando aquele menino sozinha, lavando roupa de ganho, catando recicláveis, passando fome para ele estudar. E no fim, quando a idade chegou, e as dores nas juntas tornaram cada movimento uma batalha, foi descartada como um móvel velho. Mas Maria tinha um segredo que nem o filho ingrato conhecia. Um segredo enterrado sob décadas de calos, pobreza e esquecimento. Um segredo que suas mãos trêmulas ainda guardavam, mesmo quando tudo mais parecia perdido. Um carro importado freou alguns metros à frente, levantando poeira. A porta se abriu e um homem de terno desceu apressado, o celular colado na orelha, gesticulando nervosamente. Maria observou com desconfiança. Gente rica significava problema, na sua experiência. Mas então viu a fumaça. O capô do veículo soltava vapor denso e o homem chutava o pneu com raiva crescente. Droga! Droga! Ele gritava ao telefone. Não! Você não está entendendo! Minha filha está entrando em trabalho de parto prematuro em Caruaru. 7 meses! O médico disse que cada minuto conta, e esse lixo de carro importado resolveu fundir o motor no meio do nada. Maria viu então uma mulher grávida sair cambaleante do banco de trás. O rosto pálido de dor, as mãos apertando a barriga. Seus olhos, treinados por anos de uma vida que poucos conheciam, identificaram imediatamente. Contrações muito próximas, lábios arroxeados, suor frio. Aquela criança não esperaria chegarem a hospital nenhum. Moço! Sua voz saiu rouca, quase inaudível no barulho da estrada. O homem nem olhou. Continuou discutindo ao telefone, tentando negociar um resgate que levaria horas. Moço! Maria elevou o tom, aproximando-se com o trovão trotando relutante atrás. O quê? Ele finalmente virou, encarando-a com impaciência mal disfarçada. Seus olhos escanearam a mulher maltrapilha, o jegue esquelético, e o desprezo foi instantâneo. Olha, vó, eu não tenho trocado, tá? E não preciso de reza nem benzimento agora. Maria ignorou a grosseria. Aproximou-se da mulher grávida que se apoiava no carro, gemendo baixo. Com movimentos precisos que contrastavam estranhamente com sua aparência desajeitada, ela examinou rapidamente a situação. Notou o espaçamento das contrações, o posicionamento da barriga, a dilatação nas veias do pescoço. Ela não vai aguentar até Caruaru, Maria disse, sua voz subitamente firme, carregando uma autoridade que fez o homem finalmente parar e olhá-la de verdade. 7 meses, você disse? Prematuro? As membranas já romperam? A mulher grávida assentiu entre lágrimas e Maria viu a mancha úmida no banco do carro. Como você sabe? O homem começou. Tem uma casa de farinha abandonada a 2 quilômetros daquela curva. Maria apontou com precisão. Água limpa de poço, isolada. É lá que seu bebê vai nascer, moço. E se você quiser que sua filha e seu neto sobrevivam, vai parar de me olhar como se eu fosse lixo e vai me escutar muito bem. Algo no tom dela, na firmeza inabalável daqueles olhos fundos e cansados, fez o homem engolir seco. Ele viu as mãos de Maria. Mãos de trabalhadora braçal, sim, mas que se moviam com uma precisão estranha, quase cirúrgica,
ao tocar delicadamente o pulso da filha, checando temperatura e pulsação com gestos que pareciam automatizados por anos de prática. Quem é você? Ele sussurrou. Maria já estava ajudando a mulher grávida a subir no jegue, seus movimentos eficientes e cuidadosos, sustentando o peso com uma técnica que claramente não vinha de improviso. Trovão, como se entendesse a urgência, ficou quieto e firme pela primeira vez no dia. Alguém que você deveria ter tratado melhor. Ela respondeu, começando a caminhar com o jegue. E alguém que é a única chance de você não enterrar seu neto hoje. Agora vem, que eu não tenho tempo para explicar o que você não tem capacidade de entender. O homem ficou paralisado por 3 segundos que pareceram eternos. Então, vendo a gravidade no rosto pálido da filha, engoliu o orgulho e correu atrás da mulher maltrapilha que conduzia um jegue pela estrada empoeirada, sem fazer ideia de que estava prestes a testemunhar algo impossível. Enquanto caminhavam, Maria murmurou baixinho, quase para si mesma. 23 anos sem tocar num bisturi. 23 anos, e logo tinha que ser assim. Mas o vento levou suas palavras e ninguém ouviu. E você que está acompanhando essa história, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Porque essa jornada que está começando vai te mostrar que as aparências enganam de formas que você nem imagina. Maria Aparecida dos Santos tinha um jeito particular de caminhar. Passos medidos, coluna ereta apesar da idade, uma postura que destoava do figurino de miséria que vestia. Enquanto conduzia o jegue com a gestante pelos atalhos de terra batida, suas mãos seguravam as rédeas com firmeza controlada, nada trêmula apesar dos 62 anos. Eram mãos grandes para uma mulher, com dedos longos e surpreendentemente limpos, considerando sua aparente condição de abandono. Unhas curtas, cortadas com precisão geométrica. Calos antigos conviviam com marcas mais recentes, cicatrizes finas nos indicadores que lembravam cortes de papel ou algo mais afiado. Respira fundo, menina. Conta até 4 inspirando. Segura 2 segundos. Solta em 6. Sua voz, antes áspera de desuso, ganhava tons professorais ao instruir a gestante. Isso, exatamente assim. Você está controlando a oxigenação. Mantenha o bebê estável. O pai, que corria ao lado suado e ofegante, lançou-lhe um olhar confuso. Como você sabe essas? Concentra na filha, não em mim. Maria cortou seco, mas seus olhos já estavam avaliando a coloração da pele da moça, a frequência respiratória, o nível de consciência. Detalhes que qualquer pessoa comum ignoraria, mas que ela catalogava automaticamente como se lesse uma ficha médica invisível. Ao chegarem à casa de farinha abandonada, uma construção de taipa coberta de telhas quebradas, Maria agiu com uma eficiência desconcertante. Primeiro examinou o espaço, escolhendo o canto mais limpo, longe de frestas que deixassem entrar poeira. Mandou o homem buscar água do poço enquanto ela improvisava uma maca com tábuas velhas e a própria camisa que vestia por baixo, revelando uma camiseta branca surpreendentemente limpa. Estende essa camisa ali, não arrasta, levanta e coloca, contamina menos. Suas ordens vinham naturais, autoritárias. O executivo acostumado a mandar obedecia sem questionar, hipnotizado pela transformação daquela mulher. Maria se ajoelhou ao lado da gestante e foi então que o impossível começou a se revelar. Suas mãos, aquelas mãos calejadas de lavadeira, começaram a palpar a barriga da moça com movimentos precisos, sistemáticos, tocando pontos específicos, medindo ângulos, avaliando o posicionamento fetal através da parede abdominal com uma técnica chamada manobras de Leopold, que levava anos para ser dominada. Apresentação cefálica. Bom, ela murmurou mais para si mesma. Dorso à esquerda. Batimentos provavelmente entre 140 a 150 pela movimentação. Seus dedos continuavam o exame, pressionando delicadamente o fundo uterino, deslizando pelas laterais, determinando a descida da apresentação com uma segurança que era impossível vir apenas de intuição. Meu Deus, você é... O homem começou, os olhos arregalados.
Cala a boca e me traz aquela água fervendo. Maria ordenou, mas havia uma tensão em sua mandíbula. Suas mãos tremeram por um segundo. Único momento de hesitação. Ela as encarou como se fossem de outra pessoa. Depois fechou os olhos e respirou fundo. 23 anos. 23 anos desde a última vez. A gestante gemeu mais alto, e Maria voltou ao foco total. Pediu que o homem rasgasse a camisa em tiras. Tiras esterilizadas na água fervente, entendeu? Nada de improvisar. Enquanto ela própria lavava as mãos com uma meticulosidade quase obsessiva. 3 enxagues completos, esfregando entre os dedos, sob as unhas, os pulsos. Qualquer médico reconheceria a técnica cirúrgica de asepsia. Qual seu nome, filha? Maria perguntou à gestante, sua voz suavizando pela primeira vez. Jéssica. Jéssica Tavares. A moça ofegou entre contrações. Jéssica, eu preciso que você confie em mim agora. Tá me ouvindo? Maria segurou seu rosto com firmeza, forçando o contato visual. Seu bebê vai nascer aqui, nessa casa abandonada, pelas mãos de uma mulher que você acabou de conhecer. E eu sei que você está com medo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Essas mãos já trouxeram 847 bebês ao mundo. Algumas dessas crianças são médicos hoje. Outras são professores. Uma é juíza. E nenhuma, você está me ouvindo? Nenhuma foi perdida por descuido meu. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar da fogueira que o pai havia montado. 847. Ele repetiu atordoado. Mas você era. Maria corrigiu, uma dureza voltando à voz. Eu era. Agora sou só uma velha com um jegue. E essa parte da minha vida ficou enterrada há mais de 20 anos. Ela virou-se para ele e havia algo feroz naquele olhar. Mas hoje ela vai ter que ressuscitar por algumas horas, porque seu neto não está nem aí para minha história trágica. Ele quer viver. Maria começou a organizar os materiais improvisados com uma sistemática que denunciava anos de centro cirúrgico. Panos em uma ordem específica, água em recipientes separados por função, área limpa demarcada, cada movimento economizado, cada objeto no lugar exato onde sua mão pudesse alcançar sem olhar. O pai observava hipnotizado. Aquela não era uma parteira de roça com conhecimento empírico. Era outra coisa. Algo que ele começava a compreender com um misto de choque e admiração crescente. Você vai me contar? Ele perguntou baixinho. Maria não respondeu. Apenas posicionou as mãos sobre a barriga de Jéssica para mais uma avaliação. E naquele momento, cobertas de calos e rugas, aquelas mãos pareciam as coisas mais competentes que ele já havia visto. Lá fora, trovão relinchava baixo, como se soubesse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E Maria, ajoelhada naquele chão de terra batida, usando trapos velhos como instrumentos cirúrgicos, era a personificação viva de um paradoxo impossível. Uma mendiga com as mãos de Deus. Mas a história de como aquelas mãos perderam tudo ainda estava por ser contada. E ela era muito mais dolorosa do que qualquer um ali poderia imaginar. A dilatação estava progredindo rápido demais. Maria identificou isso pela frequência das contrações. Agora a cada 3 minutos, regulares como um metrônomo. Jéssica gritava a cada onda de dor, e o pai segurava sua mão com desespero mal contido, completamente inútil além de sua presença. Precisamos transferir ela! Tem que ter uma ambulância, um hospital! Ele praticamente implorava, o celular tremendo em sua mão livre. Eu tenho dinheiro, eu pago o que for. Dinheiro não compra tempo. Maria interrompeu, checando novamente a posição do bebê. E seu neto já decidiu que quer nascer aqui. Você pode ter todo o ouro do mundo, moço, mas contra a natureza, você não passa de um homem desesperado igual a qualquer outro. A verdade naquelas palavras o calou. Ricardo Tavares, dono de 3 concessionárias de veículos importados em Recife, acostumado a resolver tudo com dinheiro e influência, estava completamente impotente, e aquela mulher maltrapilha era sua única esperança. Por que você estava na estrada? Ele perguntou de repente, tentando entender. Com aquele jegue, aquela roupa,
Se você é o que eu estou achando que é, você não está achando nada. Você não me conhece. Maria respondeu dura, mas havia dor sob a rispidez. E sim, eu estava na estrada porque meu filho me jogou fora igual lixo. Satisfeito? Agora me deixa trabalhar. Mas Ricardo viu. Viu a vergonha que ela tentava esconder, a humilhação que vinha em ondas sempre que admitia sua condição. E viu também algo mais. Uma mulher que, mesmo destroçada pela vida, ainda tinha aquela centelha de propósito quando havia alguém para salvar. Jéssica, amor, escuta a voz do pai. Maria voltou sua atenção para a gestante, que agora entrava em transição. Você vai sentir uma pressão enorme, uma vontade de fazer força. Mas ainda não. Você me obedece, entendeu? Respira como eu ensinei. Enquanto instruía, suas mãos continuavam o trabalho, monitorando a descida do bebê, avaliando a elasticidade do períneo, calculando mentalmente o peso fetal pela altura uterina e pelo tamanho da cabeça que agora começava a coroar. Eram cálculos que médicos faziam com ultrassom e equipamentos. Ela fazia com as pontas dos dedos e décadas de experiência enterrada. Prematuro de 7 meses, ela murmurou, fazendo contas. Aproximadamente 1.800 gramas, se a gravidez foi bem acompanhada. Pulmões potencialmente imaturos. Vai precisar de oxigênio suplementar nas primeiras horas. Virou-se para Ricardo com urgência renovada. Quando esse bebê nascer, você vai correr, não caminhar, correr, até aquela BR e vai parar o primeiro carro que passar. Explica a situação e consegue transporte imediato para o hospital mais próximo. Entendeu? Mas e você? Você não vem? Maria hesitou. Por um momento algo passou por seu rosto. Medo, talvez. Ou memórias ruins. Eu não posso... Começou, mas foi interrompida por um grito de Jéssica. Está queimando! Está queimando! A moça gritava, a fase do coroamento chegando. E então, Maria precisou tomar uma decisão. Suas mãos pairaram sobre a cabeça do bebê que começava a emergir. Uma cabeça pequena demais, de um prematuro que precisaria de cuidados intensivos. Ela podia fazer o parto ali, garantir que nascesse vivo e depois desaparecer. Ou podia ir além, muito além. Ricardo, ela chamou, sua voz assumindo um tom de comando que ele nunca havia ouvido de ninguém. Eu vou fazer esse bebê nascer, e eu vou mantê-lo vivo nas primeiras horas críticas. Mas se você tem fé em alguma coisa, reza agora. Porque eu estou há 23 anos sem fazer isso, minhas mãos estão velhas, e eu não sei se elas ainda lembram. Lembram do quê? De salvar vidas. E com isso, Maria mergulhou completamente naquilo que havia jurado nunca mais fazer. Suas mãos, treinadas em décadas de partos complexos, tocotraumatismos, emergências obstétricas em hospitais de referência do Nordeste, voltaram ao trabalho como se 23 anos fossem apenas um segundo. Jéssica, na próxima contração você faz força, mas controlada, como se estivesse segurando uma evacuação. Força para baixo, não para o rosto. A técnica era perfeita. Dirigir o puxo, proteger o períneo, controlar a saída da cabeça para evitar laceração grave. Maria fazia tudo simultaneamente, suas mãos se movendo com uma precisão que era puro instinto muscular preservado. A cabeça emergiu. Pequena, roxa, coberta de vernix. Para de fazer força, Maria ordenou, limpando rapidamente vias aéreas com um pano limpo. Depois checou o cordão. Não estava enrolado no pescoço. Bom. Próxima contração, último empurrão. Um ombro. Rotação externa. Segundo ombro. E de repente, nos braços de Maria, um bebê minúsculo escorregou, silencioso demais. O pior tipo de silêncio. Ricardo ficou pálido. Ele não está respirando, faz alguma coisa. Mas Maria já estava agindo. Posicionou o bebê, cabeça em leve extensão, e começou a estimulação tátil. Fricção nas costas, sola dos pés. Nada. Pegou o pano limpo, secou o corpo vigorosamente, estimulando. Os segundos esticavam como eternidade. 10 segundos, 15, 20. Suas mãos velhas trabalhavam com precisão cirúrgica, mas havia desespero crescente em seus olhos. Será que ela tinha perdido o toque?
Será que 23 anos de ostracismo haviam roubado dela aquilo que um dia a tornou? O bebê choramingou, fraco, mas chorou. Maria deixou escapar um suspiro que vinha do fundo da alma. Enrolou o bebê no pano limpo, mantendo-o aquecido contra seu próprio corpo, enquanto avaliava a respiração, tônus, coloração, batimentos cardíacos acima de 100. Respiração irregular, mas presente. Cianose periférica esperada. Ele vai precisar de cuidados intensivos. Ela disse pela primeira vez suando cansada. Pulmões imaturos. Pode desenvolver desconforto respiratório nas próximas horas. Corre, Ricardo. Corre agora. O homem olhou para aquela mulher, maltrapilha, suada, suja de sangue e fluidos, segurando seu neto como se fosse a coisa mais preciosa do universo. E algo se quebrou dentro dele. Quem é você? Ele sussurrou, com reverência desta vez. Maria não respondeu. Apenas embalou o bebê, cantarolando baixinho uma melodia que suas mãos pareciam conhecer melhor que sua própria memória. Mas lá fora, o mundo estava prestes a descobrir. Porque alguns segredos não ficam enterrados para sempre. Ricardo correu para a estrada como se o diabo o perseguisse. Precisou de 15 minutos e 3 tentativas até conseguir parar um caminhão de transporte. O motorista, um senhor de meia idade chamado Severino, inicialmente relutou, mas ao ouvir bebê prematuro, concordou em ajudar. Quando voltaram à casa de farinha, encontraram uma cena que Severino descreveria depois como coisa de filme. Maria estava sentada no chão de terra batida, o bebê enrolado contra seu peito em contato pele a pele, enquanto cantarolava e monitorava obsessivamente sua respiração. Jéssica, pálida mas estável, recebia instruções precisas sobre a amamentação precoce. A primeira mamada precisa ser nas primeiras horas, mesmo ele sendo prematuro. Maria explicava, sua voz assumindo aquele tom professoral novamente. O colostro tem imunoglobulinas que vão proteger ele. Se ele conseguir sugar, deixa. Se não, eu vou ter que te ensinar ordenha manual e alimentação por copinho. Severino ficou boquiaberto. A senhora é médica? O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu cuido de bebê. Maria respondeu evasiva, mas seus olhos evitavam contato direto. É o que importa agora. No caminhão, durante o trajeto de 40 minutos até o Hospital Regional de Caruaru, Maria não soltou o recém-nascido um segundo. Sentou-se no chão da carroceria, mantendo-o aquecido, avaliando saturação pela coloração das mucosas, contando frequência respiratória. A cada 2 minutos, checava tônus muscular e reflexos primitivos. Ele está cansando. Ela anunciou de repente, a preocupação transparecendo. Respiração ficando irregular. Esforço aumentado. Vai entrar em fadiga respiratória se não chegarmos logo. Ricardo, que também vinha na carroceria, observava fascinado e aterrorizado. Você está vendo isso tudo como? Eu sei ler um bebê melhor do que você lê um contrato. Maria respondeu. Mas havia tensão em sua mandíbula. Retração intercostal, batimento de asa nasal, gemido expiratório. São sinais de desconforto respiratório do recém-nascido. Qualquer médico veria. Mas você não é médico, é? Severino perguntou do banco da frente. Maria não respondeu. Apenas continuou aquele balanço suave, aquele cantarolar baixinho, enquanto suas mãos velhas seguravam aquela vida frágil como se fossem a única barreira entre o bebê e o abismo. Chegaram ao hospital às 16h37. Maria desceu do caminhão ainda carregando o bebê, e pela primeira vez houve hesitação em seus passos. Ela parou na entrada do pronto-socorro, encarando as portas automáticas como se fossem as portas do inferno. Eu não posso entrar, ela disse de repente, tentando entregar o bebê para Jéssica. Como assim não pode? Ricardo estava incrédulo. Você trouxe ele até aqui. Eu fiz minha parte. Agora é com os médicos de verdade. Havia algo próximo de pânico em sua voz, mas nesse momento o bebê piorou. A respiração ficou ofegante. A coloração mudou para um tom azulado preocupante. Maria olhou para baixo,
para aquele rostinho lutando por ar, e algo dentro dela venceu o medo. Droga! Ela murmurou e atravessou as portas. O pronto-socorro pediátrico estava lotado. Maria passou direto pela recepção, ignorando protestos, e foi direto para a sala de emergência, onde uma médica jovem atendia uma criança com crise asmática. Prematuro de 7 meses com desconforto respiratório grave, Maria anunciou com autoridade. Nasceu há 1h30 em parto domiciliar desassistido. Apresenta tiragem intercostal, gemido expiratório, batimento de asa nasal e cianose periférica progressiva. Apgar não avaliado formalmente, mas estimado em 7 no primeiro minuto. Necessita oxigênio suplementar e avaliação para possível síndrome do desconforto respiratório. A médica, doutora Carla Mendes, segundo seu crachá, congelou. Virou-se lentamente para encarar aquela mulher de roupas sujas, pés descalços, segurando um bebê contra o peito. Quem é você? Alguém que não tem tempo para questionário. Maria colocou o bebê com firmeza nos braços da médica. Ele precisa de rude cefálico com FiO2 a 40%, reavaliação a cada 15 minutos, e raio-x de tórax para descartar pneumotórax. Se a saturação não melhorar, considera CPAP nasal. E pelo amor de Deus começa a antibiótico-terapia profilática porque o parto foi em condições precárias. O silêncio na sala de emergência era absoluto. Todos os profissionais presentes encaravam aquela mulher como se ela tivesse acabado de falar em língua alienígena. Doutora Carla recuperou-se primeiro. Enfermeira, prepara a incubadora, rude e monitor. Agora! Depois voltou-se para Maria, os olhos estreitos. Você tem conhecimento médico específico demais. Identificação. Agora. Maria deu um passo atrás, aquele pânico voltando. Eu não tenho. Eu só trouxe o bebê. A mãe está lá fora, chama ela. Você acabou de me dar condutas de neonatologia que nem residente de primeiro ano saberia. A médica elevou a voz. Quem diabos é você? Foi quando Ricardo entrou correndo, Jéssica cambaleando atrás apoiada em Severino. Ela salvou meu neto, Ricardo gritou. Fez o parto sozinha, manteve ele vivo, trouxe até aqui. Seja lá quem ela for, vocês devem gratidão. Mas doutora Carla não estava impressionada com gratidão. Estava impressionada com conhecimento, e aquilo a deixava profundamente desconfiada. Segurança, ela chamou. Essa mulher não sai daqui até eu descobrir quem ela é. Pode ser uma farsante, pode ter colocado a criança em risco. Ela salvou meu filho. Jéssica chorou. O tumulto atraiu mais profissionais. Uma enfermeira mais velha, que preparava a incubadora, parou de repente ao ver Maria. Seu rosto empalideceu. Meu Deus do céu! Ela sussurrou. Dona Maria, é a senhora mesmo? Maria fechou os olhos. O pior tinha acontecido. Reconhecimento. Você a conhece, Josefa? Doutora Carla perguntou. A enfermeira Josefa tremia. Conheço. Todo mundo que trabalhou na maternidade do Hospital Getúlio Vargas entre 1985 e 2002 conhece. Ela encarou Maria com uma mistura de choque e emoção. Ela é uma lenda. Ela é a doutora Maria Aparecida dos Santos. Foi a melhor obstetra que Pernambuco já teve. O impacto da revelação foi como uma bomba. Doutora Carla ficou boquiaberta. Ricardo e Jéssica se entreolharam confusos. Mas foi Severino quem perguntou o óbvio. Se ela era médica, por que estava na estrada com um jegue? A enfermeira Josefa tinha lágrimas nos olhos agora. Porque 23 anos atrás aconteceu a tragédia. Aquela tragédia que ninguém esquece. E Maria, encurralada, sentiu o mundo desabar novamente. Porque algumas dores nunca cicatrizam. Elas apenas fingem. A notícia se espalhou pelo hospital como fogo em rastilho. Em menos de 15 minutos, meia dúzia de profissionais mais antigos apareceram na emergência pediátrica, todos querendo confirmar com os próprios olhos. É ela mesma? A doutora Maria Aparecida? Achei que tivesse morrido. Eu fiz residência com ela, meu Deus. Maria estava encurralada contra a parede, literalmente.
Seu rosto era uma máscara de desconforto e vergonha. Ricardo percebeu que ela estava prestes a fugir. Seus olhos vasculhavam as saídas. Seus pés a se posicionavam para correr. Espera. Ele segurou seu braço gentilmente. Por favor, eu preciso entender. Doutora Carla, ainda segurando o bebê que agora recebia oxigênio suplementar, olhava de Maria para a enfermeira Josefa. Josefa, você pode nos explicar? Porque eu tenho uma mulher aqui que aparentemente é médica, mas estava jogada na estrada igual indigente, e isso não faz o menor sentido. Josefa limpou as lágrimas, mas era claro que a história lhe custava emocionalmente. Doutora, Maria se formou na Federal de Pernambuco em 1978. Fez residência em obstetrícia no Hospital Agamenon Magalhães. Nos anos 80 e 90, ela era referência. A gente ligava para ela às 3 da manhã com qualquer caso complicado. Placenta prévia, eclâmpsia, apresentação pélvica, e ela chegava em 20 minutos. Nunca recusou um plantão. Nunca perdeu a paciência. E tinha umas mãos. A enfermeira olhou para as mãos calejadas de Maria. Umas mãos que faziam milagre. Então, o que aconteceu? Doutora Adil, Carla pressionou. O silêncio foi longo. Maria olhava para o chão, as mãos tremendo visivelmente agora. Foi Josefa quem continuou, com voz embargada. Tinha uma tempestade. Maio de 2002. Uma das piores que Recife já viu. E chegou uma gestante em trabalho de parto complicado. Prévia total de placenta com sangramento maciço. A mulher estava morrendo. O bebê estava morrendo. E a doutora Maria? Josefa engoliu seco. Ela fez uma cesariana de emergência que entrou para os livros. Salvou os dois. Mãe e bebê sobreviveram quando qualquer outra equipe teria perdido pelo menos um. Isso é motivo para comemorar, não para virar mendiga. Doutora Carla estava confusa. Mas ela não ficou no hospital para comemorar. Josefa continuou, as lágrimas voltando. Assim que terminou a cirurgia, ela correu para casa, porque a filha dela, Beatriz, de apenas 11 anos, estava sozinha. O marido tinha morrido 2 anos antes, não tinha família, vizinhos cuidavam quando ela estava de plantão. Mas naquela noite com a tempestade, Maria deixou escapar um som. Algo entre soluço e gemido. Josefa não conseguiu continuar. Foi Maria quem falou, finalmente sua voz saindo destroçada. A casa desabou. Enchente levou metade do barraco. Quando eu cheguei, ela estava soterrada. Minha Beatriz, minha menina. Suas mãos, aquelas mãos que salvavam vidas, tremiam violentamente agora. Eu cavei com essas mãos por 2 horas. Quando achei ela, ainda estava viva, mas presa, e a água subindo. O hospital inteiro parecia ter ficado em silêncio. Eu tentei tirar ela, tentei com força, com técnica, com desespero, mas a viga estava prendendo as pernas dela, e a água já estava no pescoço. Maria encarou suas próprias mãos como se fossem instrumentos de tortura. Essas mãos que faziam cesariana às cegas, que costuravam útero com precisão milimétrica, que salvavam prematuros de 500 gramas. Essas mãos não conseguiram salvar minha própria filha. Ricardo sentiu as lágrimas descerem por seu rosto. Jéssica soluçava abertamente. Ela se afogou nos meus braços. Maria sussurrou, olhando para mim, me perguntando por que a mamãe não conseguia salvá-la. E eu não conseguia. Eu salvei aquela mulher no hospital. Salvei aquele bebê. Mas deixei minha filha morrer. Não foi sua culpa! Josefa praticamente gritou. Foi a enchente. Foi a tragédia. Ninguém culpou você. Eu me culpei, Maria retrucou, sua voz ganhando uma dureza afiada. Cada dia. Cada hora. Essas mãos me lembravam. Quando eu abria uma barriga, quando eu segurava um bebê, quando eu salvava uma vida. Essas mãos me lembravam que não serviram para salvar a única vida que importava. Ela levantou as mãos trêmulas para todos verem. 6 meses depois eu larguei, entreguei meu CRM, sumi,
Porque eu não merecia mais tocar em ninguém. Não merecia mais usar essas mãos para salvar os filhos dos outros quando deixei o meu próprio morrer. Sua voz quebrou. E passei 23 anos pagando, catando lixo, lavando roupa, vivendo em barraco pior que aquele que matou minha filha. Porque era isso que eu merecia. Era o inferno que eu construí com minhas próprias mãos inúteis. O silêncio era sepulcral. Até os monitores pareciam ter se silenciado em respeito. Foi o bebê quem quebrou o momento. Um choro fraquinho, mas mais forte que antes. Todos olharam para a incubadora, onde ele agora respirava melhor, com coloração rosada retornando. Doutora, Carla olhou para Maria. Essas mãos inúteis acabaram de salvar mais uma vida hoje. Foi sorte. Sorte não dá conduta de CPAP nasal para síndrome de desconforto respiratório. A médica jovem se aproximou. Sorte não faz parto pélvico em casa de farinha abandonada. Sorte não mantém prematuro vivo por 1 hora sem equipamento. Ela parou na frente de Maria. A senhora salvou esse bebê com conhecimento, com técnica, com essas mãos que a senhora acha que não prestam. Ricardo se ajoelhou na frente de Maria. Um empresário de sucesso, ajoelhado diante de uma mulher que ele havia tratado como lixo horas atrás. Você salvou meu neto, salvou minha filha, e eu te tratei como... Ele não conseguiu terminar, a vergonha o sufocando. Como eu mereço ser tratada? Maria completou sem emoção. Não. Jéssica gritou se aproximando. Você merece respeito, merece dignidade, merece... Ela olhou para o filho na incubadora. Merece ser lembrada pelo que é, uma heroína. Mas Maria balançou a cabeça. Heróis salvam quem amam. Eu deixei minha filha morrer. Não existe redenção para isso. E com essas palavras, ela finalmente conseguiu se soltar e caminhou em direção à saída. Josefa tentou segurá-la, mas Maria se desvencilhou com força surpreendente. Deixa eu ir, ela pediu, e havia uma súplica quebrada naquelas palavras. Por favor, deixa eu voltar para o meu inferno. É o único lugar onde eu ainda faço sentido. Mas o destino, ou o karma, ou talvez apenas a justiça do universo, tinha outros planos, porque naquele exato momento as portas da emergência se abriram violentamente e 2 paramédicos entraram correndo com uma maca. Gestante de 38 semanas, acidente de carro, placenta descolada, sangramento maciço, precisamos de cirurgião agora ou perdemos os 2. E Maria, que estava a 3 passos da saída, a 3 passos de desaparecer de novo, congelou. Porque algumas coisas são maiores que a dor. Algumas coisas são maiores que a culpa. E uma vida pedindo socorro era uma dessas coisas. Doutora Carla correu para a maca. A gestante estava pálida como cera, inconsciente, sangue encharcando todo o lençol. Os paramédicos despejavam informações em velocidade frenética. Batida frontal, carro capotou, descolamento prematuro de placenta, perdendo muito sangue, pressão caindo. Cadê o obstetra de plantão? Doutora Carla gritou para a recepção. Foi chamado para centro cirúrgico. Cesariana de emergência com gemelar complicado. Vai demorar pelo menos 40 minutos. Essa mulher não tem 40 minutos. A médica estava visivelmente desesperada. Ela era pediatra, não obstetra. Conhecia a teoria, mas fazer uma cesariana de emergência com descolamento de placenta? Chama qualquer cirurgião, qualquer um. Plantão de cirurgia geral está na ortopedia com politraumatizado. Não tem ninguém disponível. O desespero cresceu. A gestante estava morrendo. O bebê estava morrendo. E não havia ninguém qualificado para salvar. Foi quando Maria virou. Seus olhos encontraram a cena. O sangue, a mulher inconsciente, os monitores apitando em alarme. 23 anos desapareceram como fumaça. Por um segundo, ela não estava em 2025. Estava em 2002, em outra emergência, com outra mulher sangrando. Tipo sanguíneo. Sua voz saiu rouca, mas firme. Todos viraram. Quê? Doutora Carla não tinha entendido. Tipo sanguíneo da paciente. Maria agora gritava, caminhando em direção à maca.
E cross-tipo imediato. Aciona banco de sangue para pelo menos 6 bolsas de concentrado de hemácias e 4 de plasma. Agora! A transformação foi instantânea. A mendiga desapareceu. No lugar, uma comandante assumiu o controle. Josefa! Maria olhou para a enfermeira. Sala cirúrgica disponível? Sala 3 está aberta, mas, doutora... Maria! A senhora não tem mais! Eu sei o que eu não tenho! Maria explodiu, mas então respirou fundo. Quando falou de novo, sua voz era controlada, cirúrgica. Mas eu sei o que essa mulher vai perder se ficarmos discutindo burocracia. Josefa, você vai ser minha instrumentadora. Doutora Carla, você faz anestesia geral? Fiz em residência, mas... Então você é minha anestesista hoje. Alguém avisa o diretor do hospital que eu vou fazer um procedimento sem licença ativa e que se ele quiser me processar depois, eu aceito. Mas essa mulher não morre. Não no meu turno. Que turno? Você nem trabalha aqui! Alguém gritou. Maria encarou a pessoa com um olhar que poderia derreter aço. A partir de agora eu trabalho, nem que seja pelos próximos 30 minutos. Agora move. O hospital inteiro entrou em estado de choque, mas o treinamento falou mais alto. Josefa correu para preparar a sala. Doutora Carla, mesmo tremendo, foi buscar material de anestesia. Maria foi direto para a pia, começando a escovação cirúrgica que suas mãos conheciam de memória. Ricardo observava abismado. Você vai fazer uma cirurgia? Você está sem trabalhar há 23 anos. E essa mulher está há 23 minutos sangrando. Maria retrucou, esfregando entre os dedos com precisão obsessiva. Qual você acha que é mais relevante? A gestante foi levada para a sala 3. Maria entrou já com as mãos limpas e Josefa, que tremia tanto que derrubou uma pinça, ajudou-a a vestir o avental esterilizado e as luvas. Josefa! Maria segurou as mãos da enfermeira. Eu preciso de você focada. Você trabalhou comigo por 10 anos. Suas mãos sabem o que fazer. Confia em mim. Eu sempre confiei na senhora. Josefa sussurrou. Então continua confiando. Tratar. Carla já havia entubado a paciente e começava a anestesia. Sinais vitais péssimos. Pressão 70/40, frequência 140. Ela está entrando em choque hemorrágico. Eu sei. Maria já estava posicionada. Fez a antisepsia abdominal com movimentos precisos, circulares, metódicos. Depois pegou o bisturi que Josefa oferecia. Esse bebê está em sofrimento fetal agudo. Cada segundo conta. E então, pela primeira vez em 23 anos, Maria Aparecida dos Santos fez a incisão. O bisturi deslizou pela pele com a segurança de quem havia feito aquilo milhares de vezes. Camada por camada, pele, tecido subcutâneo, fáscia, músculo reto abdominal, cada corte preciso, cada movimento econômico, nem 1 milímetro desperdiçado. Afastador Richardson, ela pediu, e Josefa colocou em sua mão antes mesmo de terminar a frase. A cavidade abdominal se abriu. Havia sangue. Muito sangue. Descolamento de 80%. Maria murmurou, avaliando rapidamente. Útero em sofrimento. Aspirador, Josefa. Mas antes que pudessem aspirar, Maria já estava abrindo o útero. Incisão transversal, baixa, perfeita. O líquido amniótico que jorrou estava escuro, sanguinolento. Sinal de sofrimento fetal. As mãos de Maria mergulharam. Encontraram a cabeça do bebê, fizeram a proteção do polo cefálico, começaram a extração. Era um bebê grande. Quase 4 quilos. Em uma cesariana complicada assim, extrair sem causar danos à mãe ou à criança requeria habilidade excepcional. Maria tinha essa habilidade. Com movimentos que pareciam uma dança, ela extraiu o bebê, cabeça, ombros, corpo completo, em menos de 15 segundos. Imediatamente passou para Josefa, que correu para a mesa de reanimação. O bebê não chorou. Maria nem olhou. Seus olhos estavam no útero sangrando. Ocitocina, 10 unidades intramuscular. Já começou a misoprostol? Acabei de administrar. Doutora Carla respondeu. Bom,
Agora eu preciso tirar essa placenta antes que ela sangre mais. As mãos de Maria foram para dentro do útero, fazendo extração manual da placenta que estava parcialmente aderida. Era doloroso, delicado, arriscado. Se fizesse errado, poderia perfurar o útero. Ela fez certo. A placenta veio inteira e Maria checou meticulosamente cada pedaço. Completa, nenhum resto. Bom. Agora focou na hemostasia, identificando cada vaso sangrante, fazendo ligaduras precisas com catgut cromado que Josefa colocava em suas mãos no tempo exato. E naquele momento, enquanto suas mãos salvavam uma vida com precisão que desafiava o tempo e o esquecimento, Maria sentiu algo que não sentia há 23 anos. Propósito. Bebê respondendo, Josefa gritou da mesa de reanimação. Choro forte. Apigar 8. As lágrimas embaçaram a visão de Maria por 1 segundo, mas apenas 1 segundo, porque ela tinha uma sutura para fazer, e cada ponto precisava estar perfeito. Fechou o útero em 2 camadas, interna e externa, com precisão milimétrica. Cada ponto equidistante, cada nó com tensão ideal. Depois fechou a parede abdominal camada por camada, reconstruindo a anatomia como se fosse um quebra-cabeça. 40 minutos depois da incisão inicial, Maria fez o último ponto na pele. Pronto, ela disse simplesmente. O silêncio na sala era reverencial. Doutora Carla tinha lágrimas escorrendo sob a máscara. Josefa soluçava abertamente enquanto segurava o bebê agora rosado e chorando. Sinais vitais da paciente estabilizando. A anestesista anunciou. Pressão 95/60. Frequência 110. Ela vai sobreviver. Foi só então que Maria permitiu suas mãos tremeram. Olhou para elas, sujas de sangue, ainda enluvadas, e pela primeira vez em 23 anos não viu instrumentos de culpa. Viu o que sempre foram. Instrumentos de vida. Agora, se você está acompanhando essa jornada incrível de recomeços e redenção, não deixa essa história se perder. Siga com a gente até o final, porque o que vem agora vai te mostrar que nunca é tarde para uma segunda chance. Maria saiu da sala cirúrgica cambaleando de exaustão. No corredor, encontrou Ricardo, Jéssica, Severino e pelo menos 20 profissionais do hospital esperando. Quando a viram, irromperam em aplausos. Ela parou, atordoada. Não esperava isso. Não merecia isso. Você salvou mais 2 vidas, Ricardo disse, se aproximando. Quantas mais você precisa salvar antes de se perdoar? Maria não tinha resposta. Apenas olhou para suas mãos, agora limpas, livres das luvas, e sussurrou. Eu não sei se consigo. Então deixa a gente te ajudar. Josefa se aproximou segurando seu braço. Deixa a gente te mostrar que você ainda importa, que suas mãos ainda são um milagre. E Maria, pela primeira vez em 23 anos, considerou a possibilidade. Apenas considerou. Mas era um começo. A notícia se espalhou como tsunami. Em menos de 2 horas, a história da médica lendária que ressurgiu das cinzas para salvar vidas estava em todos os grupos de WhatsApp do hospital. Depois, vazou para fora. Jornalistas começaram a ligar. Emissoras de TV apareceram na porta do hospital. Maria tentou fugir 3 vezes. Na terceira, Ricardo literalmente bloqueou a saída. Você não é prisioneira, ele disse gentilmente. Mas existe um mundo lá fora que precisa saber dessa história, que precisa de você. Ninguém precisa de mim, Maria respondeu, mas sua voz não tinha mais a mesma convicção. Foi Josefa quem trouxe a notícia que mudaria tudo. Ela entrou no pequeno vestiário onde Maria havia se refugiado, com um celular na mão e lágrimas nos olhos. Doutora Maria, tem algo que a senhora precisa ver. Era uma reportagem, do Jornal do Comércio de Recife, publicada 3 semanas atrás. Ex-residente busca médica desaparecida que salvou sua vida há 23 anos. Maria leu com mãos trêmulas. Era a história de uma mulher chamada Fernanda Almeida, hoje médica pediatra em São Paulo. Ela era aquele bebê. O bebê que Maria havia salvado na noite da tempestade, em maio de 2002. A cesariana impossível que havia entrado para os livros.
A reportagem dizia: Fernanda só descobriu recentemente que a médica que fez seu parto emergencial durante a tragédia de 2002 desapareceu após perder a filha na mesma enchente. Minha mãe me contou que a doutora Maria salvou nossa vida e depois correu para casa, onde encontrou a própria filha soterrada, relata Fernanda, e que por anos tentou encontrá-la para agradecer, mas ela simplesmente sumiu. A matéria continuava. Eu me tornei médica por causa dela, diz Fernanda. Porque se uma mulher conseguiu me salvar no pior dia da vida dela, eu devo ao mundo pelo menos tentar fazer o mesmo. A doutora Maria me deu vida e inadvertidamente me deu propósito. Maria não conseguiu continuar lendo. As lágrimas embaçavam tudo. Tem mais. Josefa mostrou outros prints. Dezenas de pessoas procurando por você. Mães de bebês que você salvou. Crianças que hoje são adultos. Médicos que você treinou. Todos querendo te agradecer. Todos querendo te dizer que você importou. Mas minha filha, Maria soluçou, também importou. Uma voz nova disse. Maria levantou os olhos. Na porta estava uma mulher de uns 40 anos, que ela não reconheceu imediatamente. Meu nome é Patrícia, Patrícia Ferreira. A mulher se aproximou com cautela. Eu morava na casa ao lado da sua, em 2002. Eu tinha 17 anos. O reconhecimento veio como um soco. Maria lembrava da menina. Beatriz brincava com ela às vezes. Quando a senhora saiu correndo naquela noite, minha mãe tentou segurar Beatriz em nossa casa. Mas ela fugiu de volta. Disse que queria pegar algo importante. Patrícia tinha lágrimas nos olhos. A senhora sabe o que era? Maria balançou a cabeça, muda. Era um desenho que ela tinha feito para a senhora. Do diploma de medicina da senhora, com ela e a senhora juntas, e escrito: Mamãe médica, meu orgulho. Ela me mostrou de manhã toda orgulhosa. Disse que ia dar de presente quando a senhora voltasse do plantão. Patrícia chorou abertamente agora. Ela morreu tentando salvar esse desenho, doutora Maria, porque ela te amava, porque ela tinha orgulho de você. Maria desabou. 23 anos de dor, culpa, autoflagelação, tudo veio à superfície de uma vez. Ela soluçava tão violentamente que Josefa e Patrícia precisaram segurá-la para não cair. Ela tinha orgulho, Maria repetia entre soluços. Mas eu a deixei morrer. A senhora estava salvando outra vida. Patrícia segurou seu rosto com firmeza. Uma vida que virou médica, que virou alguém que também salva pessoas. A senhora acha que Beatriz ficaria brava com isso? Ela ficaria orgulhosa. Ela ficaria tão orgulhosa de ver o que a mãe dela fez. Mas o preço foi alto demais, foi injusto, foi devastador. Patrícia concordou. Mas não foi sua culpa. Foi da enchente, foi da tragédia, foi do destino cruel, mas não foi da senhora. Enquanto isso, lá fora, a história ganhava proporções nacionais. A TV Globo Nordeste conseguiu imagens de câmeras de segurança do hospital, mostrando Maria com roupas maltrapilhas entrando com o bebê prematuro. Um contraste poderoso com a mesma mulher saindo da sala cirúrgica horas depois. O apresentador do Bom Dia Pernambuco narrava emocionado. A médica que havia se tornado invisível voltou a ser vista. E o Brasil inteiro está descobrindo uma história de tragédia, esquecimento e redenção que merece ser contada. Dentro do hospital, Maria finalmente permitiu que Ricardo a levasse para uma sala privada, onde descansou pela primeira vez em dias. Quando acordou, já era noite. E ao lado de sua cama improvisada, havia uma mochila nova com roupas limpas, doação dos funcionários do hospital, e um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão. De Fernanda Almeida, a bebê que ela salvou há 23 anos. Doutora Maria, acabei de saber que te encontraram. Estou pegando o primeiro voo de São Paulo para Recife. Mas não posso esperar para te dizer. Obrigada. Obrigada por me salvar. Obrigada por salvar minha mãe. Obrigada por fazer seu trabalho mesmo no pior dia da sua vida. Eu sei que a senhora perdeu sua filha.
Sei que carregou essa dor sozinha por 23 anos. Mas a senhora precisa saber, eu sou pediatra intensivista. No último ano, salvei 43 crianças, 43 famílias que não perderam seus filhos. E nada disso existiria se a senhora não tivesse me salvado primeiro. Sua filha Beatriz não está mais aqui, mas seu legado está em cada vida que você salvou, em cada médico que você treinou, em cada bebê que virou adulto e fez diferença no mundo. Beatriz ficaria orgulhosa, e eu vou passar o resto da minha vida tentando honrar o que você fez por mim. Com amor e gratidão eterna, Fernanda. Maria leu e releu até memorizar cada palavra. E pela primeira vez em 23 anos, considerou a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser mais que sua tragédia. A reunião aconteceu na sala do diretor do Hospital Regional de Caruaru no dia seguinte. Dr. Armando Costa, homem de 60 anos que havia sido residente quando Maria ainda atendia, encarava-a com uma mistura de reverência e desconforto institucional. Doutora Maria, a senhora entende a situação, certo? Ele mexia nervosamente nos papéis. Tecnicamente, a senhora praticou medicina sem registro ativo. É uma violação séria. O Conselho Regional de Medicina já me ligou 3 vezes. Maria permaneceu impassível. Eu entendo e aceito as consequências. Mas... Dr. Armando suspirou. A senhora também salvou 3 vidas em 24 horas. O bebê prematuro de Jéssica está estável. A mãe do acidente, Teresa Gomes, acordou hoje e já está fora de perigo. O bebê dela é perfeito. Ele parou. E a mídia transformou a senhora em heroína nacional. Existem 2.000 assinaturas em uma petição online pedindo sua reintegração ao CRM. Eu não quero reintegração. Maria disse baixo. Por quê? Dr. Armando praticamente explodiu. Pelo amor de Deus, a senhora é uma das obstetras mais talentosas que este estado já produziu. Perdeu 23 anos lavando roupa quando poderia estar salvando vidas. Eu não mereço. Pare. A voz veio da porta. Fernanda Almeida entrou como um furacão, ainda com a mala de viagem na mão, vinda direto do aeroporto. Para de dizer que não merece. Para agora. Ela atravessou a sala e segurou as mãos de Maria. Olha para mim, olha. Esperou até Maria levantar os olhos. Eu tenho 23 anos, a mesma idade que Beatriz teria se estivesse viva. E eu existo porque a senhora me salvou. Cada respiração minha é graças à senhora. Mas Beatriz morreu. E foi horrível. E injusto. Fernanda não soltou. Mas ela morreu porque um desastre natural destruiu uma casa. Não porque a senhora escolheu salvar outra pessoa. A senhora não estava lá não porque estava traindo sua filha. Estava lá fazendo exatamente o que Beatriz te amava por fazer, salvar vidas. Maria tentou puxar as mãos, mas Fernanda não deixou. A senhora acha que honra a memória de Beatriz se enterrando viva? Jogando fora o dom que a senhora tem? Deixando centenas de outras crianças morrerem porque a senhora decidiu que sua dor é mais importante? As palavras eram duras, mas os olhos de Fernanda eram gentis. Porque é isso que a senhora está fazendo. Está dizendo que outras Beatrizes podem morrer porque a senhora não se perdoa. O silêncio foi quebrado por um toque na porta. Ricardo entrou com Jéssica, que carregava o bebê, agora estável, respirando sozinho, com aquele tom rosado de recém-nascido saudável. Quero registrar ele, Jéssica disse se aproximando. O nome dele vai ser Miguel Aparecido Tavares, Aparecido por causa da senhora. Porque sem a senhora, ele não existiria. E eu... Ricardo engoliu seco, claramente envergonhado. Eu preciso te pedir desculpas, de verdade. Quando te vi na estrada, te tratei como lixo, mas você é a pessoa mais importante que cruzou meu caminho. Eu não... Tem mais. Dr. Armando interrompeu pegando outro papel. A Prefeitura de Caruaru aprovou um projeto, um centro de saúde materno-infantil na periferia. Atendimento gratuito para gestantes de risco. E eles querem que a senhora dirija. Maria ficou em choque. Como? Eu não tenho registro, não tenho... Vamos resolver o registro. Uma voz nova disse da porta. Era um homem de terno, com pasta de couro. Doutor Henrique Sampaio,
presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Vim pessoalmente porque sua história, bem, comoveu muita gente. Ele se sentou, abrindo a pasta. Tecnicamente, a senhora praticou medicina sem licença ativa. Mas as circunstâncias foram emergenciais, com vidas em risco imediato, sem profissionais qualificados disponíveis no momento. É uma zona cinzenta legal. Ele puxou documentos. Além disso, sua renúncia ao CRM em 2002 foi emocional, sob trauma. Nunca houve processo ético contra a senhora. Seu histórico até aquele momento era impecável. O que você está dizendo? Maria sussurrou. Que podemos reativar sua licença, com supervisão inicial, claro. Mas a senhora pode voltar a praticar medicina legalmente. Ele pausou. Se quiser. A pergunta ficou suspensa no ar. Todos esperavam. Maria olhou para suas mãos. As mesmas mãos que salvaram Miguel, que salvaram Teresa e seu bebê, que haviam salvado 847 outros antes deles. Eu não sei se consigo, ela admitiu, vulnerável. Cada vez que eu segurar um bebê, vou lembrar da Beatriz. Cada vez que eu salvar alguém, vou lembrar que não a salvei. Bom, Fernanda disse suavemente. Lembra. Lembra todos os dias, mas transforma essa lembrança. Em vez de ser uma pedra que te afoga, deixa ser uma âncora que te guia. Salva outras pessoas, em nome dela, não apesar dela. Eu montei uma homenagem. Jéssica disse timidamente, mostrando o celular. Com a ajuda de outros pais de bebês que a senhora salvou ao longo dos anos, a gente rastreou dezenas. Olha, era um vídeo. Crianças, algumas agora adultos, segurando placas. Obrigado, doutora Maria, por me salvar. Eu sou professor por causa da senhora. Minha filha existe porque a senhora salvou minha mãe. Você é minha heroína. E no final, uma foto de Beatriz criança, sorrindo, segurando um desenho. O mesmo desenho que Patrícia havia descrito. Com a legenda, minha mãe é uma heroína, e eu tenho orgulho. Maria desmoronou. Chorou pelos 23 anos. Chorou pela filha. Chorou pelas vidas salvas e pela vida perdida. Chorou até não ter mais lágrimas. E quando finalmente parou, quando finalmente conseguiu respirar, olhou para Dr. Henrique. Se eu aceitar, tem condições. Quais? O centro de saúde precisa ter o nome dela. Centro Materno-Infantil Beatriz dos Santos. Sua voz era firme agora. Cada vida salva lá vai ser em honra dela. Cada mãe atendida vai saber a história. E se eu vou passar o resto da minha vida salvando vidas, que seja para que a memória dela salve junto. Dr. Henrique sorriu. Acho que conseguimos aprovar isso. E outra coisa. Maria olhou para Fernanda. Eu quero você como minha vice-diretora. Se você topar largar São Paulo e voltar para o Nordeste. Fernanda nem hesitou. Topo! Ricardo se aproximou. E eu vou financiar. Tudo. Equipamentos, reformas, salários. Considere minha forma de pagar a dívida. Você não me deve nada. Eu te devo tudo, ele corrigiu. E eu sei que dinheiro não apaga o modo como te tratei. Mas deixa eu tentar fazer diferente. Maria olhou para todos na sala. Para o bebê nos braços de Jéssica. Para Fernanda, a prova viva de que tragédias podem gerar propósito. Para suas próprias mãos, não mais instrumentos de culpa, mas ferramentas de redenção. Tudo bem, ela disse finalmente, e pela primeira vez em 23 anos, havia esperança em sua voz. Eu aceito. Eu volto. Por ela. Por todas elas. E naquele momento, naquela sala de hospital, Maria Aparecida dos Santos fez uma escolha. A escolha de viver. A escolha de honrar. A escolha de transformar a maior dor em propósito maior ainda. Beatriz não voltaria. Mas seu legado, através das mãos de sua mãe, salvaria centenas. E isso, de alguma forma incompreensível e dolorosa, era bonito. 6 meses depois, o Centro Materno-Infantil Beatriz dos Santos abriu as portas em um bairro humilde de Caruaru. O prédio não era luxuoso, apenas 2 andares, paredes pintadas de azul claro, jardim frontal simples, mas era equipado com tudo que uma maternidade de risco precisava.
Sala de parto humanizado, UTI neonatal, centro cirúrgico, consultórios de pré-natal. E na entrada, uma placa de bronze com a foto de uma menina de 11 anos sorrindo. Beatriz dos Santos, 1991-2002. Em sua memória, vidas são salvas. Maria chegava todos os dias às 6h30. Ainda morava humildemente. Recusou a casa que Ricardo ofereceu comprar, aceitando apenas um apartamento simples perto do centro. Mas agora vestia jaleco branco novamente. Tinha um crachá com seu nome. E, mais importante, tinha propósito. O primeiro parto que ela fez oficialmente, com registro reativado e tudo legalizado, foi de uma adolescente de 16 anos da periferia. Gravidez gemelar complicada, sem nenhum pré-natal. Maria ficou 14 horas em trabalho de parto com ela, segurando sua mão, acalmando seu medo, finalmente fazendo uma cesariana perfeita que trouxe 2 bebês saudáveis ao mundo. Como vou agradecer, doutora? A menina perguntou, lágrimas de alegria descendo. Cuida bem deles, Maria respondeu simplesmente. E quando você vir outra pessoa precisando de ajuda, você ajuda. Assim você me agradece. Fernanda se mudou de São Paulo 3 meses após a abertura. Trouxe com ela uma equipe pequena, mas competente, 2 enfermeiras obstetras, um neonatologista, uma assistente social. O centro começou a funcionar 24 horas, 7 dias por semana. Josefa, claro, veio junto. Aposentou-se do hospital regional apenas para trabalhar de graça no centro. Eu não trabalho por salário, doutora Maria. Trabalho por missão. As histórias começaram a se acumular. Teresa Gomes, a mulher do acidente que Maria salvou, voltou 3 meses depois para uma consulta de rotina com o bebê, agora gordinho e saudável. Trouxe um quadro pintado à mão. Maria com asas de anjo, segurando bebês. É brega, Teresa admitiu rindo. Mas é de coração. Maria pendurou no consultório. E depois vieram outros presentes. Fotos de bebês que ela havia salvado, cartas de agradecimento, desenhos infantis. As paredes do consultório ficaram cobertas de memórias vivas. Mas nem tudo foi fácil. Havia noites em que Maria acordava suando, sonhando com Beatriz soterrada. Havia momentos em que, ao segurar um recém-nascido, as lágrimas vinham sem permissão. Havia dias em que a culpa voltava como onda, ameaçando afogá-la novamente. Nessas horas, Fernanda estava lá. Respira. Ela dizia segurando as mãos de Maria. Você está salvando vidas. Beatriz está orgulhosa. Respira. E Maria respirava. E continuava. O centro ganhou reputação. Gestantes de alto risco de toda a região começaram a procurar atendimento ali. Maria voltou a fazer cirurgias complexas, placenta prévia, descolamento prematuro, partos pélvicos, e descobriu algo surpreendente. Suas mãos não haviam perdido nada. Cada movimento ainda era preciso. Cada decisão ainda era certeira. 23 anos e você ainda é a melhor. Dr. Armando comentou um dia, após assistir uma de suas cirurgias. Não sou a melhor. Maria corrigiu. Sou apenas alguém que não pode errar. Porque cada vida aqui é uma segunda chance. Minha. Delas, de todas nós. Ricardo visitava mensalmente, sempre trazendo doações, equipamentos novos, material descartável, investimento em ampliação. Miguel, seu neto, agora com 6 meses, era gordinho e saudável. A cada visita, Jéssica abraçava Maria com força. Você é a avó que ele não tem, ela dizia, e queremos que você seja parte da família dele. Maria aceitava os abraços, mas ainda tinha dificuldade com afeto. 23 anos de solidão não se curavam em meses, mas estava tentando. E isso já era muito. Um dia, uma mulher de uns 30 anos apareceu no centro. Estava grávida de 4 meses e nervosa. Eu sou Patrícia Ferreira. A senhora lembra de mim? Maria lembrava. A vizinha, a menina que Beatriz brincava. Estou grávida do meu primeiro filho. Patrícia disse, lágrimas nos olhos. E eu não confio em ninguém além da senhora. A senhora salvou a vida da minha amiga naquela noite. Salvou o bebê. E agora eu quero que salve o meu.
Maria segurou suas mãos. Eu vou cuidar de você. Prometo. E assim, 23 anos depois da tragédia, uma nova vida começaria a crescer sob os cuidados das mesmas mãos que haviam testemunhado tanta dor. O círculo se fechando, a redenção se materializando. À noite, antes de dormir, Maria tinha um ritual novo. Olhava para a foto de Beatriz que mantinha na mesa de cabeceira e dizia: Hoje salvei mais 2 vidas, minha filha. Amanhã vou tentar salvar mais. E cada uma delas vai ser em seu nome, até o dia em que eu te encontrar de novo. E pela primeira vez em 23 anos, ao falar da filha, Maria conseguia sorrir através das lágrimas, porque dor e propósito, ela descobriu, podiam coexistir. E às vezes, o propósito nascia exatamente da dor. 2 anos depois da abertura do Centro Materno-Infantil Beatriz dos Santos, Maria estava no jardim frontal observando a movimentação. Era um sábado de manhã ensolarado, e a fila de gestantes para consulta de pré-natal se estendia pela calçada. O centro havia crescido. Agora tinha 3 andares. Ricardo financiou a ampliação, com berçário ampliado, sala de fisioterapia para prematuros, espaço para cursos de gestantes. Mais de 300 partos haviam acontecido ali. Nenhuma morte materna. Apenas 3 perdas fetais, todas de causas inevitáveis. Fernanda se aproximou com uma prancheta. Temos 47 consultas agendadas hoje, e mais 12 encaixes de emergência. Vai ser um dia longo. Maria sorriu. Ela agora tinha 64 anos, alguns fios brancos a mais, mas os olhos tinham uma luz que não existia 2 anos atrás. E tem uma surpresa. Fernanda apontou para o portão. Patrícia entrava empurrando um carrinho de bebê. Dentro, uma menina de 8 meses, gordinha, de olhos grandes, sorrindo. Maria havia feito o parto. Tinha sido tranquilo, bonito, exatamente como um parto deveria ser. Vim trazer o convite. Patrícia estendeu um envelope. Batizado dela. E o nome, bem, a senhora vai ver. Maria abriu. O convite dizia: Beatriz Aparecida Ferreira. As lágrimas vieram instantâneas. Você botou o nome dela? Com sua permissão. Patrícia segurou sua mão. Porque se não fosse pela Beatriz original, nada disso existiria. A senhora não teria virado médica. Não teria me salvado quando bebê de forma indireta ao inspirar outras gerações. Não teria salvo minha filha. A Beatriz da senhora vive em cada vida salva aqui. E agora vai viver no nome da minha filha também. Maria pegou a bebê no colo. A pequena Beatriz agarrou seu dedo com força, sorrindo banguela. E naquele momento, Maria sentiu algo que não esperava. Paz. Não era felicidade plena. A dor da perda nunca desapareceria completamente. Mas era paz. A certeza de que havia encontrado a forma certa de honrar a memória. Ela é perfeita. Maria sussurrou para a bebê. Igualzinha a outra Beatriz. Mais tarde, durante uma cirurgia particularmente complexa, placenta acreta com risco de hemorragia maciça, Maria teve um momento de clareza. Suas mãos se moviam com precisão, salvando mãe e bebê, e ela pensou: essas mãos carregaram minha filha morta e agora carregam vivos, as mesmas mãos, diferentes propósitos. A cirurgia foi um sucesso. A mãe chorou de gratidão. Maria apenas sorriu, cansada, mas satisfeita. À noite, depois do expediente, Maria fez algo novo. Pegou papel e caneta, pela primeira vez em 25 anos, e começou a escrever. Era uma carta para Beatriz. Minha filha amada, 25 anos desde aquela noite. 25 anos carregando culpa. Mas hoje finalmente eu entendo algo. Você não morreu porque eu escolhi salvar outra pessoa. Você morreu porque uma tragédia natural aconteceu. E foi horrível. E injusto. E nunca vai fazer sentido. Mas continuar me enterrando viva não traz você de volta. Só desperdiça o tempo que ainda tenho. Então eu escolhi diferente. Escolhi salvar vidas em seu nome. Escolhi transformar a dor em propósito. E filha, eu preciso te contar. Tem um centro com seu nome. Tem crianças vivas que não estariam aqui se eu tivesse desistido.
Tem uma bebê chamada Beatriz que vai crescer sabendo que foi nomeada em homenagem a uma menina que morreu, mas cujo legado salvou sua mãe. Eu não sei se você pode me ver de onde está. Não sei se existe algo depois, mas se existe, espero que você esteja orgulhosa. Porque eu finalmente, depois de tanto tempo, estou tentando ser a mãe que você merecia. Não apenas a mãe que te perdeu, mas a mãe que honra sua memória salvando as filhas de outras pessoas. Te amo, sempre amei, sempre amarei, até nos encontrarmos de novo. Sua mãe. Maria dobrou a carta e colocou em um envelope. Depois foi até o jardim do centro, onde haviam plantado uma árvore, um ipê amarelo, em memória de Beatriz. Enterrou a carta em uma caixa na base da árvore. Essa é para você, ela sussurrou. E toda vez que essa árvore florescer, eu vou lembrar. Você está viva, em cada vida salva, em cada mãe que não chora, em cada bebê que respira. Você está viva. Fernanda observava da janela, lágrimas escorrendo. Josefa, ao seu lado, segurava sua mão. Ela vai ficar bem, Josefa disse. Ela já está bem, Fernanda corrigiu. Não é felicidade perfeita, mas é recomeço. E às vezes, recomeço é o melhor tipo de cura. 3 anos depois daquele dia na estrada, quando uma mulher maltrapilha com um jegue velho parecia ser apenas mais uma invisível, Maria Aparecida dos Santos era um símbolo de redenção, de segunda chance. De como a dor pode ser transformada em propósito se você escolher não se afogar nela. O Centro Beatriz dos Santos já tinha atendido mais de 1.500 gestantes, salvado 89 bebês de alto risco, treinado 12 residentes em obstetrícia e espalhado a mensagem: nunca é tarde para recomeçar. Maria agora dava palestras em universidades. Sua história virou documentário, mas ela não fazia isso por fama. Fazia porque cada pessoa que ouvia e decidia tentar de novo, depois de uma perda, de um erro, de uma tragédia, era uma vitória sobre o desespero. Eu era uma mendiga com um jegue, ela dizia nas palestras, descartada, esquecida, quebrada. Mas dentro de mim ainda havia vida, e escolher recomeçar foi a coisa mais difícil que já fiz. Mais difícil que qualquer cirurgia, porque significava perdoar a mim mesma. E isso é a cirurgia que nunca aprendemos na faculdade. E no final de cada palestra, mostrava a foto de Beatriz. Minha filha morreu, e eu vou carregar essa dor até meu último dia. Mas ela não morreu em vão. Porque cada vida que salvo em nome dela é um pedaço dela que continua vivo. E se você está carregando uma dor que parece impossível, eu te digo, transforme. Não enterre junto com quem você perdeu. Transforme. Maria terminou a última consulta do dia. Eram quase 21 horas. Encontrou Trovão, o jegue que agora vivia nos fundos do centro, gordinho e bem cuidado, e deu-lhe uma cenoura. Ele era o símbolo ambulante da transformação. Do fundo do poço, a redenção. A gente conseguiu, velho. Ela sussurrou, acariciando o focinho dele. Nós dois. Do lixo da estrada para isso aqui. Trovão relinchava suavemente como se entendesse. E Maria, olhando para o centro que levava o nome de sua filha, iluminado na noite como um farol de esperança, finalmente entendeu a verdade mais profunda. Conserto não é apagar o quebrado. É encontrar propósito nos cacos. Suas mãos haviam consertado milhares de vidas. E no processo, consertaram a própria. Não perfeitamente. Nunca perfeitamente. Mas o suficiente para continuar. E continuar, ela descobriu, era a forma mais bonita de honrar quem se foi.